Meus amados, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Este é o canal Antioquia, um instrumento de Deus para abençoar a sua vida. Continuo externando a minha gratidão, a minha satisfação por saber que você é o nosso seguidor, você que está sempre nos acompanhando, recebendo algo da parte do Senhor. Ao tempo em que convido para continuar assistindo os nossos vídeos, se inscrevendo, você que não é inscrito ainda. Faça-me esse favor, tenha essa bondade de assistir os vídeos. Só assim você pode fazer o juízo, saber se o vídeo, como é que ele está, e assim você pode encaminhar, compartilhar com mais tranquilidade e segurança para os seus amigos, seus familiares. Quero convidar para ler um texto da palavra do Senhor que está escrito no livro de Números, capítulo 21, versículos 5 e 6, que diz assim: E o povo falou contra Deus e contra Moisés, porque nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos neste deserto, pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes que morderam o povo, e morreu muito povo de Israel. Glória a Jesus. Meus amados irmãos, as serpentes do deserto é a nossa mensagem de hoje. Queridos irmãos, o povo de Deus estava na longa caminhada do Egito a Canaã. Muitas dificuldades, muitos obstáculos, mas sobretudo, muita ajuda de Deus. Sobretudo, a mão de Deus sobre eles. E eles chegam então, numa das suas jornadas, e na primeira incursão de guerra do seu exército, eles destroem o exército cananeu. E logo ali, logo depois dessa destruição, desta luta, dessa guerra que Deus deu vitória ao povo, eles começam a murmurar. É assim, infelizmente, o que o homem faz. O homem por si só, por sua natureza, murmurador. O homem é vencendo e murmurando. O homem é sendo abençoado e murmurando. É ganhando e murmurando. Então, a Bíblia diz que eles murmuraram contra Moisés e contra Deus. Deus não permite, Deus não aceita que o homem limitado, fraco, questione a sua bondade, o seu amor, a sua grandeza. Porque Deus é infinitamente grande, é infinitamente maior do que nós. O profeta Isaías disse que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. E ele diz que assim como o céu dista da terra, assim distam os nossos pensamentos dos pensamentos do Senhor. Então, com essa murmuração, com essa fala má, dirigida a Moisés e a Deus, eles estavam dizendo: Moisés é um líder fraco que nos tirou do Egito, mas não tem garantido a provisão aqui. E Deus tem nos deixado sofrer aqui. A água não presta, o pão não presta. Então a Bíblia diz que Deus mandou serpentes que morderam aqueles murmuradores e muitos morreram. Acontece que depois que muitos morreram, os mesmos murmuradores, os mesmos que diziam que a água não prestava e que o pão também não, eles procuram Moisés para que Moisés vá a Deus, ao Deus que eles haviam falado poucos minutos antes, para que Deus exterminasse aquelas serpentes, que Deus resolvesse o problema. O homem gosta muito de ter
um Deus que resolva os problemas dele. É um Deus que lhe dê carro, um Deus que lhe dê casa, um Deus que lhe dê emprego, um Deus que lhe dê tudo o que ele quer aqui. Mas nem sempre, a maioria quer o Deus que nos leva para o céu, o Deus que nos mostra o caminho, o Deus que é o nosso, que perdoa os nossos pecados, o Deus que batiza-nos com o Espírito Santo. Eles então, Moisés vai a Deus e Deus diz: olha, Moisés, faça aí uma serpente ardente e coloque numa haste. Há de ser que todos que forem mordidos e olhando para a serpente vão viver. Então eles pensaram que Moisés ia, assim, num passo de mágica, desfazer a serpente, mandá-las embora. Mas não. Moisés construiu a serpente ardente e colocou lá na haste e avisou: qualquer que for mordido, que olhar para a haste, será salvo. Não morrerá, ficará vivo. Sabe por que Deus fez isso? Porque Deus exige que o homem creia na sua palavra, creia nos seus propósitos, siga as suas orientações. A coisa não tem que ser muito fácil, não. Quer vida? Tem que ser por Jesus. E a Bíblia diz lá em João capítulo 14 e versículo 15, eu vou até ler aqui, vou ler aqui, que eu coloquei aqui, mas eu vou ler que é melhor. João capítulo 3, versículo 14 e 15, diz assim: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando Deus mandou Moisés levantar aquela serpente, ele já estava apontando para Jesus, porque um dia Jesus apareceria na cruz e todo aquele que olhasse para ele, não mais na cruz, mas o Jesus que morreu na cruz, o Jesus que foi crucificado, foi sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia, todos que olharem para ele serão salvos. Ele mesmo diz: olhai para mim e sereis salvos. Glória ao nome do Senhor. Então, aquela serpente serviria, era um símbolo do Jesus Cristo que viria para nos tirar da lama do pecado. Glória a Deus. A serpente que matava era a resposta de Deus ao pecado. Era a resposta de Deus à desobediência. Era a resposta de Deus à falta de crença, à falta de amor, à falta de consideração e à falta de respeito às coisas de Deus. É o que vemos isso, é o que vemos hoje. As pragas aparecem, os problemas aparecem, mas o povo continua do mesmo jeito, acha que isso passa de qualquer forma, dá um jeitinho aqui, dá outro jeitinho ali, as pessoas morrem e a compaixão é muito pequena, a não ser os familiares, mas o Senhor nessa oportunidade diz: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, é necessário, glória a Deus, que o Filho de Deus seja levantado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que o Senhor, nosso Deus, nos abençoe e nos guarde. E até o nosso próximo encontro. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá.